Bom, quando a gente estuda os equipamentos e os circuitos elétricos, como os nossos eletrodomésticos e a nossa instalação elétrica residencial, a gente costuma determinar os parâmetros técnicos a partir de valores de corrente, tensão e potência elétrica. Essas características costumam ser informadas nas etiquetas ou nas placas de especificação técnica de cada um desses dispositivos. Agora, para a gente compreender a origem dessa relação entre tensão e corrente elétrica e ter um sentimento melhor sobre o fenômeno que de fato acontece, dependendo do tipo de material e o que causa a variação desses parâmetros, a gente vai fazer uma análise aqui e trazer uma abordagem intuitiva da lei de Ohm, considerando uma análise microscópica, que é baseada em todos os princípios físicos que a gente falou até agora, desde os primeiros vídeos. Então aqui a gente está considerando que existe um condutor, nesse exemplo aqui, esse condutor ele é cilíndrico, e ele tem um comprimento de L maiúsculo metros, e tem uma área A maiúsculo aqui, ó, em metros quadrados. E nesse condutor vai ser aplicado uma tensão, uma diferença de potencial elétrico em volts, VAB. E a gente também sabe que, internamente, no momento que a gente aplicar essa tensão, vai aparecer uma velocidade de arrasto aqui em metros por segundo, associada à mobilidade elétrica dos elétrons livres. A gente está assumindo que esse material aqui é o cobre, mas para termos de análise basta ser qualquer material condutor. A gente precisa aqui de um conceito chamado de concentração de partículas, que a gente vai representar aqui como D subscrito E minúsculo, que nada mais é do que a quantidade de elétrons por unidade de volume, ou seja, por metro cúbico aqui nesse exemplo. Bom, e esse é um parâmetro que ele pode ser calculado e medido de material para material. E a partir dele, se a gente multiplica a densidade pelo volume, a unidade em metros cúbicos aqui se cancela, desde que o volume esteja em metros cúbicos também. Isso aqui vai ser o número de elétrons que estão livres aqui nesse material. Assim, a gente pode dizer que a carga total associada a esse condutor é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar de cada um deles. Bom, isso tudo porque a gente quer calcular a corrente elétrica nesse condutor. E a gente sabe que corrente, por definição, é a quantidade de carga em coulombs numa variação de tempo. Ou seja, quanta carga passa por segundo num determinado ponto desse material. Substituindo o ΔQ, a gente tem Ne vezes a carga elementar, ou seja, o número de elétrons vezes a carga elementar, dividido por ΔT. E substituindo esse Ne pelo produto entre a densidade e o volume, a gente chega nessa relação aqui, onde a corrente elétrica ela depende da densidade do material, o volume de material que a gente está considerando, vezes a unidade de carga, dividido pelo tempo em que a gente mede essa quantidade de carga aqui. Observe que esse produto, que está no numerador, quando a gente multiplica a quantidade de elétrons por metro cúbico, vezes o volume metro cúbico, vezes a carga de cada elétron, o resultado disso aqui é o total de carga em coulombs ainda, não mudou nada. A gente só reescreveu para que a carga elétrica ficasse função de um parâmetro aqui que é uma característica do material em questão e do volume total desse material que a gente está considerando. Se a gente pensar que esse ΔT, esse intervalo de tempo, é o tempo em que um elétron com uma velocidade v, que é a velocidade de arraste dele, o tempo que ele leva para atravessar com essa velocidade o comprimento de L metros daquele cilindro, a gente pode aplicar a equação do movimento retilíneo uniforme, que diz que a velocidade é a variação de distância sobre a variação de tempo. E nesse caso aqui, a variação de distância que a gente está considerando é L metros. E aí a gente pode dizer que o comprimento desse condutor ele pode ser escrito como o produto entre a velocidade, em metros por segundo, vezes o tempo, em segundos. Ou seja, metro por segundo vezes segundo, vai sobrar aqui o comprimento, ou a distância percorrida por esse elétron com essa velocidade, que vai ser a velocidade de arraste, que a gente vai considerar do elétron, no intervalo de tempo que ele precisa para atravessar. Ainda, para a gente calcular o volume de um cilindro,
Tudo que a gente precisa é multiplicar a área em metros quadrados vezes o comprimento em metros. Ou seja, a área transversal ali do cilindro vezes o comprimento dele vai ser o volume total em metros cúbicos aqui desse condutor que a gente está considerando. Se a gente substituir o comprimento aqui em função da velocidade do elétron e do tempo que ele leva para percorrer, a gente pode escrever o volume como sendo a área vezes essa velocidade vezes o intervalo de tempo. Essa expressão aqui para o volume, a gente vai substituir no volume que apareceu no numerador aqui, para calcular a carga total. Então, continuando aqui, a gente pode escrever que a corrente elétrica é a densidade de elétrons do material, vezes o volume, que é o produto da área pelo comprimento, e o comprimento é a velocidade vezes o intervalo de tempo, vezes a carga elementar aqui desses elétrons. Lembrando que tudo está dividido por ΔT também. Mais uma vez, esse produto aqui continua sendo uma representação da carga total que passa ali por aquele condutor. Ou seja, da carga que atravessa os pontos A até B num intervalo de tempo ΔT. Como vocês podem ver, o ΔT vai poder ser cancelado. E aí a gente vai ter a expressão que a corrente elétrica é igual à densidade do material, densidade de partículas do material, vezes a área da seção transversal ali daquele caminho condutor, vezes a velocidade de arraste, vezes a carga elementar de um elétron. Essa expressão aqui, ela está mostrando que a corrente elétrica, que a gente definiu antes como sendo fluxo de carga elétrica no intervalo de tempo, também pode ser interpretado de maneira diretamente proporcional à quantidade de carga presente nesse material, que é resultado do produto entre a concentração de cargas e o valor de carga elétrica, ou seja, quanta carga por metro cúbico a gente tem nesse material. Quanto maior for a área do condutor também, a área transversal, maior vai ser essa quantidade de corrente, dada uma mesma concentração de carga por metro cúbico. E quanto maior for a velocidade de arraste desses elétrons ali nesse material, também maior vai ser essa corrente elétrica. Falando em velocidade de arraste, a gente estudou no vídeo anterior que a mobilidade elétrica é o parâmetro que se relaciona com essa velocidade com que os elétrons se movem nos condutores. E a expressão que a gente viu antes foi que a velocidade de arraste é igual à mobilidade elétrica, parâmetro μ, vezes o campo elétrico aplicado nesse condutor. Então, seguindo aqui, continuando a expressão, agora a gente vai substituir esse valor aqui da velocidade, a gente vai substituir por essa expressão aqui, ó, em função da mobilidade elétrica e do campo elétrico aplicado. Aí a gente vai ter a área, a concentração de partículas multiplicado pela carga elétrica elementar, e a velocidade a gente substitui por μ vezes o campo elétrico. É interessante notar agora que a corrente elétrica está sendo diretamente proporcional ao campo elétrico aplicado nesse condutor. E o fator que influencia na relação entre a corrente e o campo aqui nessa expressão está diretamente proporcional à área do condutor, a concentração de carga elétrica por metro cúbico e também a mobilidade elétrica dessas partículas livres desse material condutor. Fazendo um último passo aqui, a gente precisa lembrar da definição de campo elétrico. Campo elétrico é a diferença de potencial entre dois pontos em função da distância entre esses dois pontos, dividido um pelo outro. Volt por metro. Lembra da unidade, né? Volt por metro. Campo elétrico, assumindo campo elétrico uniforme, é a diferença de potencial entre dois pontos, dividido pela distância entre esses dois pontos. Então, finalmente, aqui a gente pode fazer mais uma última substituição, onde a gente vai trocar aqui o valor do campo elétrico pela razão entre a diferença de potencial em volts que foi aplicada no condutor, dividido pela distância desse condutor. No caso aqui, a distância do condutor é o comprimento L. Então, essa expressão aqui vai ficar a área vezes densidade vezes carga do elétron vezes a mobilidade
vezes a tensão aplicada dividido pelo comprimento. Só para reescrever e ficar um pouquinho mais organizado, a gente chegou numa expressão que mostra que a corrente elétrica que atravessa o condutor ali entre os pontos A e B, ela é diretamente proporcional à tensão elétrica, a diferença de potencial entre os pontos V e B, e ela depende de um parâmetro aqui, um fator, que multiplica essa tensão para dar o valor da corrente. E nesse fator a gente vê algumas coisas interessantes. A gente vê que tem um produto de termos aqui que depende das características do material, então da densidade de elétrons desse material e da mobilidade elétrica do mesmo. Quanto maior a área do condutor, maior a corrente elétrica, para a mesma tensão aplicada. E quanto maior o comprimento, menor a corrente elétrica. Ou seja, esse fator aqui tem uma razão entre a área e o comprimento, mostrando que quanto maior a área, maior a corrente do condutor, mas quanto maior o comprimento, menor a corrente que passa no mesmo condutor para uma mesma tensão aplicada em um mesmo material. Bom, então a gente chegou numa expressão que é chamada de lei de Ohm. E a gente pode reorganizar ela de várias formas interessantes. Então, uma forma que a gente pode enxergar aqui é pensando nas relações que são a corrente dividido pela área, que é medida em amperes por metro quadrado. Isso aqui é chamado de densidade de corrente. E a gente costuma representar a densidade de corrente com a letra J. Então, uma forma que a gente pode escrever aqui é passar a área dividindo para o outro membro da equação. E a gente vai ter a corrente sobre a área igual. E desse lado aqui, a gente vai passar o L a dividir o V novamente, ou seja, a tensão por metro, que é o campo elétrico. Para que a gente passe a ver que a densidade de corrente de um material ela é diretamente proporcional ao campo elétrico por um fator. E esse fator aqui tem um nome. Isso aqui é a condutividade elétrica, que é representado pela letra sigma. Como o próprio nome já diz, condutividade elétrica é a propriedade do material de conduzir melhor a corrente elétrica. Quanto maior for esse parâmetro, melhor é a condução de corrente elétrica, ou seja, mais ampere por metro quadrado você vai ter para um determinado campo elétrico, em volt por metro, que foi aplicado nesse material. E veja que é bastante intuitivo. Essa condutividade ela é diretamente proporcional à concentração de partículas de elétrons livres desse material e diretamente proporcional à mobilidade elétrica desse material, que tem a ver com a velocidade que os elétrons atingem para cada unidade de campo elétrico aplicada no condutor. Então, um jeito de escrever essa expressão é J é igual a sigma vezes o campo elétrico. Daqui fica fácil de ver que a unidade do sigma tem que ser a mesma unidade da razão entre a densidade de corrente e o campo elétrico. Ou seja, se sigma é J sobre E, então em termos de unidade, isso aqui representa ampere por metro quadrado vezes o inverso aqui da unidade do E, que é metro por volt. E o jeito mais apropriado de reorganizar essas unidades é escrever que isso aqui é a mesma coisa do que volt por ampere vezes metro é menos 1. Menos 1 indicando que isso aqui, essas unidades aqui têm que ser invertidas para resultar na unidade do sigma. Isso não é por acaso, porque a razão entre volt por ampere se chama ohms. Ou seja, essa unidade aqui é ohm vezes metro dá menos 1. E a gente vai ver agora que ohm é a unidade de resistência elétrica. Bem, usando a mesma equação aqui, a gente pode escrever tudo de uma maneira diferente. A gente pode dizer que a tensão
VAB dividido pela corrente IAB é igual a L sobre A vezes 1 sobre D, Q, mu. Isso aqui, esse termo aqui é exatamente 1 dividido por sigma, ou seja, o inverso da condutividade. Então, o que a gente está dizendo aqui é que a tensão dividido pela corrente é igual a um fator de 1 sobre sigma vezes L sobre A. A gente costuma escrever 1 sobre sigma, o inverso da condutividade, com uma outra letra que chama ρ, que indica a resistividade do material. Ou seja, se a condutividade diz o quão bom esse material conduz a corrente elétrica, a resistividade é o contrário, diz o quão ruim ele é para permitir a passagem da corrente elétrica. Quanto maior a resistividade, menos corrente elétrica passa por esse material. Então, essa relação entre tensão e corrente resulta em ρ vezes L dividido por A. E isso aqui tem nome. Isso aqui é a resistência elétrica, que é representada com a letra R, e a unidade é medida em ohms. E agora também está explicada a unidade de ρ, que é ohm vezes metro. Para que, cancelando aqui as unidades, volt por ampere seja apenas ohms. Muito bem, a gente deu uma volta um pouco longa aqui, mas o objetivo de estudo é que a gente chegasse a duas conclusões. Primeiro, que a corrente elétrica que passa no material, ela é diretamente proporcional à tensão elétrica que passa nesse material, em volts, mas existe um parâmetro aqui de condutividade que diz o quão melhor esse material vai conduzir a corrente para uma determinada tensão aplicada, ou seja, quanto melhor a condutividade, mais amperes aparecem para a mesma tensão em volts que foi aplicada nos terminais desse condutor. Da mesma maneira, a gente pode entender que existe uma resistência elétrica associada com cada material, e essa resistência elétrica ela é proporcional ao inverso da condutividade, ou seja, a resistividade elétrica daquele material. A resistência aumenta com o comprimento do condutor e diminui com a área da seção transversal. Então, tudo isso a gente concluiu usando uma análise microscópica aqui de partículas e cargas elétricas, para que a gente pudesse ter uma ideia de que a resistividade ou a condutividade elas estão associadas a propriedades do material. Ou seja, quanto mais elétrons livres por metro cúbico esse material tem, e quanto maior a sua mobilidade elétrica, melhor a condutividade. De maneira inversa, né, a resistividade ela aumenta quanto menos elétrons por metro cúbico você tem e quanto menos mobilidade elétrica tiver o material. Aí mais resistência ele vai oferecer à passagem da corrente. Muito bem, então nós falamos da lei de Ohm, e nos últimos vídeos, apesar de a gente ter feito um caminho mais longo para explicar de onde vem a relação física entre corrente e tensão elétrica, uma das primeiras vezes em que esse fenômeno foi quantificado foi através de uma investigação experimental realizada por um físico e matemático alemão chamado Georg Simon Ohm. E é por isso que essa relação entre tensão e corrente tem o nome de lei de Ohm, assim como a unidade de resistência elétrica também foi dada em homenagem ao cientista alemão Georg Ohm. Então, no experimento do Ohm, o que ele fez foi aplicar uma fonte de tensão contínua nos terminais de um material e medir qual a corrente elétrica que surgia nesse material ao aplicar essa tensão contínua. Mas ele não fez isso para um único material. Ele testou diferentes tipos de condutores, com diferentes tipos de comprimento e diferentes seções transversais. Então o que ele percebeu é que existia uma relação entre o comprimento e a área desse material, ou com o tipo de material também,
na quantidade de corrente que aparecia no circuito de acordo com a tensão fixa que ele aplicou. Da mesma maneira, mantendo o material constante aqui e variando a tensão, ele percebeu uma relação linear entre a corrente que surgia no circuito. Quanto maior a tensão, maior a corrente para o mesmo material. Então, experimentalmente, o que o Ohm percebeu é que a corrente elétrica é proporcional à tensão elétrica aplicada e inversamente proporcional à resistência de um determinado material, sendo que essa resistência pode ser calculada pela relação que a gente viu nos vídeos anteriores. Quanto maior o comprimento desse material, maior a resistência elétrica. Se você diminuir o comprimento, a resistência diminui. E mexendo na área da seção transversal, quanto maior a área do condutor, menor a resistência elétrica. Ou quanto menor a área da seção transversal, maior a resistência elétrica. Sendo que resistência elétrica aqui indica uma oposição ao acontecimento de um fenômeno. Então, para chegar nessa conclusão, o experimento que o Ohm fez foi analisar um fenômeno físico, que é o efeito que ele está observando. No caso, ele estava observando a corrente elétrica. Entender quais são os parâmetros que são a causa desse fenômeno. E no caso da corrente elétrica, a causa do efeito é a tensão aplicada aos terminais do condutor. Então, surge corrente quando há um campo elétrico ou uma tensão aplicada nos terminais desse condutor. E no caso, ele também entendeu que existe uma oposição à causa desse efeito, que é a resistência elétrica. Então, dependendo do formato do material e do tipo do material que é colocado no caminho do circuito, isso pode aumentar ou diminuir a intensidade do efeito observado. No caso da resistência elétrica, como é uma oposição, alguns fatores aumentam ou diminuem a resistência elétrica. E sempre que a resistência elétrica aumenta, a corrente elétrica diminui. Da mesma forma que se a resistência elétrica diminui, a corrente elétrica vai aumentar. Então é um fator de oposição ao fenômeno. Como a gente falou sobre resistividade e condutividade dos materiais, existem alguns valores tabelados de resistividade elétrica, dados em Ohm metro a uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius. E aqui nessa tabela a gente pode ver alguns valores típicos para condutores, semicondutores e também alguns valores de resistividade para isolante. Então, observem que os metais condutores que nós mencionamos nas primeiras aulas, eles estão todos aqui com valores muito baixos de resistividade elétrica. Observe, por exemplo, que a resistividade elétrica do cobre é 1,72 vezes 10 na menos 8 Ohm metro. Já que o material isolante, por exemplo, o vidro, a sua resistividade varia de 10 elevado na 10 até 10 elevado na 14 Ohm metro. Então, observe que o Rho de um isolante é muito maior do que o Rho de um condutor. Ou seja, a resistividade de um isolante tem que ser muito maior que a resistividade de um material condutor. É uma característica que determina qual deles conduz melhor e qual deles conduz pior. Lembre que a gente pode inverter a resistividade para obter a condutividade, caso você ache mais fácil de pensar em condutividade, ou seja, condutividade elétrica é a capacidade de condução de corrente elétrica. Quanto maior for a condutividade elétrica, melhor a capacidade de condução de corrente desse material. Mas para isso a gente tem que inverter essas unidades aqui. Pegando os mesmos exemplos, para o cobre aqui, sigma é aproximadamente 5,81 vezes 10 na 17, ou 1 metro na menos 1. Já o vidro tem uma condutividade que tem que ser muito pior que a do cobre, já que ele é um material isolante. E aqui vai ficar na faixa de 10 na menos 10 até 10 na menos 14. Ou seja, um valor muito pequeno de condutividade elétrica. Observe que o sigma
de um condutor é muito maior que o sigma de um isolante. Ou seja, a condutividade dos condutores, obviamente, é muito melhor que a condutividade dos isolantes, que é muito pobre, muito fraca. Justamente por isso eles não conduzem bem e, de fato, isolam a passagem da corrente elétrica.